Vamos lá então para a palavra. Eu quero orar por isso. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado, Deus. Vem iluminar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui dependentes de Ti. Se o Senhor não falar conosco, se o Senhor não estiver conosco, não tem sentido estarmos aqui, Pai. Teu Espírito Santo que ilumina o nosso coração. A Tua palavra tem sentido no nosso coração se o Senhor estiver abrindo e moldando o nosso coração. Então que hoje seja mais um dia em que Tua palavra vai ficar enraizada em nós. Que nós possamos, Senhor, praticá-la. Que não seja uma palavra de domingo à noite, Senhor. Que não seja apenas teoria, mas que isso seja prática no nosso coração. Que a Tua palavra multiplique. Em nome de Jesus, Deus. É só o Senhor que pode fazer isso e eu estou te pedindo, Deus, faz isso em nosso meio. Nos convença, nos encha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer o seguinte hoje. Eu quero falar... eu coloquei o título aqui. Não vou falar o nome do título porque é muito complicado. Então eu só vou falar assim... O templo. Tá? O templo. Não é o tempo. É o templo. Eu quero usar aqui uma passagem que Jesus fez algumas coisas aqui como metáfora para nós entendermos as nossas vidas, o nosso coração, os nossos sentimentos. E eu acredito que vai ser bem interessante. Você pode abrir em Marcos no capítulo 11 e a gente vai ler do 11 ao 19. Marcos, no capítulo 11, do 11 ao 19. O Giga vai colocar aqui também. Você que não tem a Bíblia aí, pode ler aqui. Marcos 11, 11 e 19. Eu vou ler, beleza? Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. 14. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os cambistas os ensinando, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Falar um pouquinho do contexto aqui para vocês. Jesus, ele vem para entrar em Jerusalém. E ele, cumprindo Zacarias, o livro de Zacarias, ele vem e entra em Jerusalém montado num jumento. Tem uma pregação, que é uma pregação muito famosa do Jonathan Edwards, que é uma pregação que chama A Excelência de Cristo. E essa pregação do século XIX, Jonathan Edwards, se você quiser ouvir, tem lá no YouTube, tá? Só que é 2h30 de pregação, tá? E o que Jonathan Edwards fala? Ele fala justamente da excelência de Cristo e dessas coisas de Cristo que às vezes a gente não entende. Como, por exemplo, um rei, Jesus, ele vem e se diz rei. Ele é rei de Israel. É o rei que o povo estava esperando, certo? Só que o rei, normalmente, quando a gente vê aqueles filmes, como que o rei ele entra na cidade? Ele vem a cavalo, um cavalo branco, bonito. Ou quem gostava de assistir o Zorro, né? Não que o Zorro era rei, mas ele vinha de cavalo. Ele vinha de cavalo, né? Um cavalo preto muito bonito. E ele pulava de cima do prédio em cima do cavalo. Era um negócio bem interessante.
E quando a gente vai vendo e lendo essa literatura, ou vendo esses filmes, um rei ele vem de cavalo. Ele vem porque ele é um rei. E Jesus ele vem montado num jumento, assim como Zacarias tinha falado. E ele entra em Jerusalém, que era a capital religiosa do mundo no tempo, e num tempo de Páscoa, porque ele vem e ele vai ser sacrificado nesse tempo. Então Jesus ele tem essas coisas assim de um rei que vem de jumento, de um rei que serve, de alguém que é muito grande e ao mesmo tempo é pequeno. Pequeno no sentido de humildade. De alguém que entra num templo, por exemplo, e todo mundo achava que, às vezes a gente pensa em Jesus como, aquele homenzinho bem quietinho. Ele vem, chega no templo e derruba a mesa dos cambistas. Então Jesus ele tem esses paradoxos assim, e essa pregação de Jonathan Edwards, ele vai falar sobre isso mesmo, O leão e o cordeiro, a Bíblia chama ele do leão e o cordeiro. O leão é esse animal muito feroz, que chamam de o rei da selva, embora às vezes, depende, quem vê filme, quem vê aquelas séries de animais, vê que o leão às vezes tem coisa que ele não avança, Então ele é o rei da selva, mas ele tem medo de alguns lá, tá? E o cordeiro, ele é o rei, ele é o leão e é o cordeiro. O cordeiro é esse ser que ele é totalmente passivo. Então Jesus, a Bíblia vai falando de várias coisas sobre Jesus. E aí no 11 a gente vê, Jesus no 11, ele entra na cidade, ele entra no templo, ele chega em Jerusalém, dirige-se ao templo, depois fala, já era tarde e ele foi para Betânia. Aí no 12 começa a falar assim, e no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E aí a gente vai e lê esse versículo e diz assim, poxa, mas Jesus vem e ele espera que a figueira lhe dê figos no tempo que não era para ela dar? Só que tem um dado histórico interessante aí, que essas figueiras, quando ela começava a apontar a folha, tinha um frutinho que vinha junto com a folha e que as pessoas comiam esse frutinho. Então não era o figo em si, mas ela dava um tipo de uma baguinha redondinha assim. Quando vinha as folhas, vinha isso com ela. E normalmente as figueiras davam isso. E Jesus vem até ela e ele estava com fome, e ele não encontra aquilo e ele amaldiçoa então aquela figueira. Só que ele está amaldiçoando essa figueira porque ele está ensinando os discípulos, na verdade, sobre que Israel não está fazendo o papel dele. O que ele está usando com essa metáfora da figueira, ele está dizendo assim, eu vou, entre aspas, amaldiçoar o povo de Israel, e eu vou abrir essa porta para os gentios, que não são o povo de Israel, e ele usa essa figueira, então, como uma metáfora, para dizer assim, Israel não está cumprindo o papel dele, e eu vou, então, de alguma forma, vou amaldiçoar, e vou ensinar a eles como é que tem que fazer. E aí Jesus, a partir disso, ele chega em Jerusalém e entra no templo. Eu quero explicar para vocês como que era o templo naquele tempo. Era um lugar basicamente dividido em três ambientes, assim, Tinha o pátio, que era o lugar maior, e chamava o templo, o espaço dos gentios, Então ali todo mundo podia entrar, certo? No templo, ali todo mundo ia entrar. E aí tinha um lugar santo, que só os judeus podiam entrar, e tinha um lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E aí é que eu quero usar a metáfora do nosso coração sobre isso. Porque a Bíblia mesmo, ela vai chamar o nosso corpo de templo do Espírito Santo. Então o que acontece? Aquilo que estava acontecendo no pátio do templo não deveria estar acontecendo, por quê? Porque o pátio do templo era o lugar onde deveria haver silêncio e onde os gentios que não conheciam a Deus deveriam, através das orações dos judeus, encontrar a Deus naquele lugar. E quando
a gente traz essa palavra para nós e a gente vê assim o nosso corpo, o nosso coração como o templo do Espírito Santo, tem um lugar que nós vamos usar como sendo o pátio do templo, que é o lugar onde todo mundo pode entrar, ou é o lugar onde todo mundo conhece, ou é o lugar que as pessoas com que nós nos relacionamos conhecem. Então, digamos assim, se nós pegarmos e usarmos esse templo como uma metáfora, o templo, o espaço do pátio do nosso coração é a nossa vida social. E a nossa vida social, assim como naquele lugar, vai revelar como que está a nossa saúde espiritual. Assim como o pátio revelava como estava a saúde espiritual do povo judeu. E, às vezes, a gente pensa que a gente vai vir para Jesus e organizações Tabajara, nossos problemas acabaram. Uma vez tinha um programa que era esse, isso já faz tempo, né? Quem é de 2000 para frente não sabe do que eu estou falando. Mas Organizações Tabajara era um programa que dizia assim, seus problemas acabaram, né? E por quê? Porque isso se vende aí. Às vezes a gente vem para Jesus e a gente pensa assim, nossa, eu vou para Jesus e aqueles meus problemas acabaram. Deixa eu dizer um negócio para você. Às vezes, Jesus vai bagunçar a nossa vida. E esse bagunçar não é no sentido pejorativo. Na verdade, ele não vai bagunçar. Ele vai revelar o que está bagunçado. Porque foi isso que ele fez lá no pátio. Tem um historiador, Flávio Joséfo, tem um livro dessa grossura assim, e ele diz que teve algum tempo de Páscoa ali, teve um ano que foram comercializadas 255 mil ovelhas na semana da Páscoa. Você tem ideia do que é isso? 255 mil ovelhas, aproximadamente. Porque o que acontecia? O povo vinha de outros lugares e para sacrificar, eles não traziam, eles vinham a pé. E eles não traziam animais para sacrificar. Então eles chegavam, compravam os animais para poder sacrificar. Era feito isso, era sacrificado. Então imagina a bagunça que estava aquele lugar, imagina como estava. E nós chegamos para Jesus e nós pensamos assim, poxa, eu quero organizar aqui as coisas. Só que antes de organizar, Jesus ele vai colocar alguns fundamentos no nosso coração e ele vai dizer assim, ele vai revelar algumas coisas que não estão de acordo com ele. E esse lugar é o lugar do pátio, e esse é o lugar do nosso relacionamento. O lugar santo, eu quero usar aqui como uma metáfora para ser aquilo que talvez a nossa esposa, a nossa família que convive mais perto de nós, conhece da nossa vida. Amém? Aquilo que as pessoas na nossa casa conhecem. E esse é um lugar um pouco mais restrito na nossa vida. E o lugar santíssimo é o lugar do nosso relacionamento com Deus. E eu quero perguntar para você, hoje, a partir dessa metáfora do templo, que nós somos o templo do Espírito Santo, eu quero perguntar como que está o nosso relacionamento com Deus. Como está o meu quarto e Deus? Como eu estou no meu relacionamento com Deus? E como isso tem revelado o pátio? E como isso tem revelado as coisas que as pessoas veem no nosso coração? A nossa vida espiritual, ela dá muitos sinais para nós. Ela dá muitos sinais. E às vezes a nossa vida espiritual, ela começa a falir e alguns sinais começam a vir. E é por isso que nós temos que estar atentos. Por quê? Porque Jesus ele vai vir e ele vai revelar muitas vezes a bagunça que está no nosso coração. E ele vai revelar muitas vezes através dos nossos relacionamentos. Que a gente fique atento com alguns sinais dos nossos relacionamentos. Quando Jesus ele chega e ele revela aquilo e ele começa a dizer assim, vocês não estão entendendo que esse lugar aqui, esse lugar do pátio do templo é o lugar para que os que não conhecem Deus possam conhecer. E o pátio do templo no nosso coração
onde pessoas que não conhecem Jesus podem passar a conhecer. Muitas vezes os nossos relacionamentos sociais, a nossa resposta em relação às coisas, em relação aos problemas, em relação às pessoas que nos ferem, é justamente o nosso pátio do templo. É justamente onde deveria aparecer o que acontece no nosso quarto. Aparecer o que acontece no nosso relacionamento com Deus. É ali que deveria aparecer. E isso acaba revelando o nosso relacionamento com Deus e como nós estamos fazendo isso. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, certo? E lá tinha que entrar e sacrificar lá dentro. Por quê? Porque só podia chegar na presença de Deus derramando sangue. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então tinha que haver morte para chegar à presença de Deus. E aí, lá em Gênesis no capítulo 3, tem algo bem interessante que eu li até na outra pregação da semana retrasada, que fala assim, quando Adão e Eva eles pecaram, né? Fala assim, no capítulo 3, versículo 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, Adão e Eva eles pecam, Jesus os expulsa desse lugar, desse jardim, e ele coloca o anjo lá guardando. E lá ele estava com uma espada flamejante. O que quer dizer isso? Só pode chegar na presença de Deus passando pela espada. É claro que quando nós vamos orar, nós não precisamos passar pela espada. É claro que o nosso relacionamento com Deus, hoje não precisa mais ser uma vez por ano, como era o sumo sacerdote lá no templo de Israel. Mas Jesus, e a Bíblia inteira vai falar isso, ele foi aquele que passou pela espada, porque ele morreu em meu lugar e em seu lugar. Ele passa por essa espada e ele é atingido por essa espada. É por isso que ele pode vir e revelar a nós a bagunça da nossa vida. Ou revelar a nós a bagunça daquele pátio ali. Ele pode chegar e derrubar as coisas e dizer para eles, vocês não estão cumprindo esse propósito. O propósito de revelar a presença de Deus. O propósito daqueles que não conhecem, conhecerem a Deus. Jesus, ele vem então, ele morre em nosso lugar e ele é ferido por essa espada. E lá em Apocalipse vai dizer, né, que ele é o único digno de abrir os selos porque ele passou pela espada. Ele foi atingido pela espada, ele morreu. E falando de novo desse paradoxo de Jesus, ele é alguém que é rei e serve, ele é o rei, ele é o leão e o cordeiro, ele é alguém que é um grande líder e lava os pés dos discípulos, ele é alguém que vai e janta com pecadores, e que as mulheres nem podiam falar com ele, ele vem e a mulher diz, eu nunca vi tamanha fé em Israel, aquela que derrama perfume sobre os pés dele e lava e seca com os cabelos. Então Jesus ele é esse alguém que talvez a gente espera que ele entre em Jerusalém de cavalo, mas na verdade ele vem de jumento. E ele é talvez aquele que a gente esperaria que ele vem muito quietinho e ele vem bagunçando. Mas ele é assim porque ele é alguém extremamente completo. Ele é alguém totalmente autossuficiente. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas e sabe o momento certo da minha e da sua vida. E quando ele vem para bagunçar, quem sabe, ou revelar o que está bagunçado, que a gente preste muita atenção. Porque ele está falando de algo que está acontecendo, ele está falando da nossa saúde espiritual. Ele está falando de algo que deveria estar acontecendo lá no nosso quarto, lá no nosso momento com Deus, lá no nosso relacionamento com Deus. Naquilo que a gente não pode ter
escolha na nossa vida, e às vezes a gente não pode ter escolha, né? Naquilo que a gente não pode ter escolha, que a gente deixe com Jesus. Que a gente entregue para Ele. E naquilo que a gente pode ter escolha, que a gente escolha fazer as coisas que Ele mandou. Tem um pregador também do século XVIII que se chama John Owen. Ele disse assim: quando Jesus se submeteu à espada, ela feriu o seu corpo, mas também feriu a si mesma. Semana passada, eu estava pensando assim, como que eu vou usar uma frase, ou como que eu vou falar para eles que o paradoxo em Jesus é tão grande que a morte atingindo Jesus, ela matou a ela mesma. Como que eu vou falar isso para a igreja e que a igreja entenda? Quando a morte ela atinge Jesus, ela mata ela mesma. E aí eu fui estudar e eu encontrei essa frase desse cara. Ele fala assim, um teólogo muito respeitado: quando Jesus se submeteu à espada, ela feriu o seu corpo. Feriu o corpo de Jesus. Mas também feriu a si mesma. Quando a morte, quando essa espada, ela fere Jesus, ela fere a ela mesma. Porque Jesus ressuscitou. Ele não ficou morto. Então o paradoxo de Jesus é um paradoxo de alguém que vem e morre, mas com a morte dele ele vive. Nós na nossa vida, nós pensamos assim, nossa, mas quando eu chego em Jesus, eu vou ter que abandonar as coisas que eu faço? Nossa, eu vou morrer, na verdade é assim, né? Eu vou morrer para viver. E aí quando nós colocamos a nossa vida em Jesus e nós talvez entendemos um pouco dessa metáfora do templo, e nós entendemos que Jesus ele vem revelar essa bagunça um pouquinho, e a gente entende esse alguém que vem e quem sabe ele está dizendo assim, pare um pouco, fique um pouco em silêncio. Às vezes nós temos dificuldade em orar, sabe por quê? Porque quando nós estamos orando, nós temos a impressão de que nós não estamos fazendo nada. Às vezes a gente está orando assim, a gente está, Deus, né? Abençoa a igreja, abençoa as coisas. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Como é difícil lidar com a nossa falta de potência, né? Com a nossa insuficiência. Como é difícil lidar com isso que, nossa, mesmo que eu queira fazer, ainda assim eu não consigo mais. Está lá orando e dizendo assim, Deus, eu estou aqui rendido. E como é difícil fazer isso? Porque a impressão que dá é que eu não estou fazendo nada. Na verdade, nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo para Deus assim, para Jesus, dizendo, Jesus, naquele lugar que eu não posso chegar, que o Senhor chegue. Naquilo que eu não posso fazer, que o Senhor faça. E onde a minha vontade vai ser uma vontade ruim, que seja feita a tua vontade. E que, quem sabe, essa bagunça que o Senhor está fazendo na minha vida aí seja para revelar que eu preciso avançar, quem sabe, no meu relacionamento contigo. Na minha intimidade contigo. Porque a minha intimidade contigo, ela vai ser revelada através do pátio do templo. Através dos meus relacionamentos. E como é difícil lidar com isso? Com a nossa própria falta de poder. Com a nossa própria falta de potência, com a nossa impotência, com a nossa fraqueza, E que esse seja o momento de a gente dizer assim, Senhor, eu coloco tudo isso diante de Ti, Pai, em oração, coloco tudo diante de Ti, para que o Senhor venha deixar meu relacionamento contigo robusto, firme, uma fé fundamentada. Porque o problema que estava acontecendo em Israel é que eles estavam olhando para a lei apenas, e eles não amavam mais as pessoas. E era essa a grande questão, eles estavam preocupados em sacrificar os animais, mas eles esqueceram do próprio coração deles. E aquela bagunça, aquela gritaria e todo aquele barulho estava revelando a falência espiritual daquele povo. E foi isso que Jesus veio denunciar. E ele veio chutar
aquelas bancadas que mantinham aqueles animais e veio dizer assim: parem com essa gritaria. Vocês estão preocupados em sacrificar animais e esqueceram das pessoas. Porque os sacerdotes e os mestres da lei, eles ficavam acusando as pessoas, ao invés de abraçá-las e amá-las. Em nome de Jesus, que o nosso relacionamento com Deus, que esse lugar santo seja o nosso quarto, que seja um tempo que nós dedicamos a Deus e que o nosso relacionamento com Ele seja cada dia mais estreito. Porque a nossa vida com Deus, ela vai ser revelada. E quando ela ser revelada, que ela seja uma vida que atraia pessoas. Em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse muito isso nessa noite. Que quando aquela espada, ela fere Jesus, essa espada é uma espada figurada, né? Quando a morte, ela fere Jesus, quando a morte, ela alcança Jesus, ela mesma morre, porque Ele ressuscita. E é por isso que nós não cansamos de pregar o Evangelho. E é por isso que eu disse, em relação às pessoas que foram conversadas e foram falado de Jesus para elas. Deus pode ter nos usado para mudar a eternidade dessas pessoas. Porque se elas entenderam Jesus e se Jesus tocou no coração delas, a morte não tem mais força com elas mesmas. Porque essa mesma espada, ela derrete na presença de Jesus. Porque quando Jesus morre, Ele ressuscita. A morte morreu para ela mesma. A morte tomou do seu próprio veneno. A morte não tem eficácia contra aquele que vive para sempre. E quando nós estamos em Jesus, nós vivemos para sempre com Ele. Coloque toda a sua limitação nele. Coloque toda a sua falta de potência nele. Coloque todas as suas falhas nele. Escolha Ele. Dedique sua vida a Ele. Porque a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele vai ser revelado lá no pátio do templo. E o pátio do templo é a nossa vida aí fora. Em nome de Jesus. Amém?